Quantos estão preparados para receber a palavra? Amém. A palavra de Deus é a palavra que nos sustenta, que nos fortalece, não é certo? Então, nós outros vivimos através da palavra. Hoje dia, nós outros vamos estar meditando na palavra do Senhor sobre esse tema: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, é uma palavra que habla de la ayuda que Deus necessita, não? Então, quero que vocês prestem muita atenção. Repita comigo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, há muitos predicadores que falam: não, Deus não necessita de você, Deus não necessita de seu dinheiro, Deus não necessita de sua ajuda. Pero isso não é certo. Claro que Deus necessita, pois nós outros, os cristianos, somos o povo de Deus. Amém, irmãos? Somos o povo de Deus. É igualito, por exemplo, um filho que habla: não necessito de meu papá, não necessito de minha mamá. Como vai falar isso? Como não necessita? Claro que necessita. E nós outros necessitamos uns de los outros. Há pessoas que falam: não, eu nunca vou necessitar dessa pessoa. Não habla isso. Essa semana que vem estarei indo à clínica cumprir um voto que eu hice, pois eu estive enfermo 32 dias. 17 dias eu estive entubado. Que coisa mais horrível, quedei com a boca aberta allá, inconsciente por 17 dias. E depois 5 mais, já 22, inconsciente. E aí me estava atendendo enfermeiras, médicos. E eu quedei impressionado, pois Deus colocou em meu coração de dar um regalo para cada médico. Mas eu não imaginava que seria tantos médicos. Então, falei com o meu médico que me atendeu, que foi o responsável por la UCE, e ele é um neumólogo. E então eu falei: doutor, quantos médicos? Porque eu me acordo de 4 nomás. E ele disse: não, quem tem cuidado foram 14 médicos. Eu acho. Imagina. Então, às vezes, a pessoa não sabe valorar. Então, eu necessitei de médico que eu não conhecia. E em la UCE, esses médicos que davam manhã, tarde e noite, de madrugada, me cuidando, para que eu não morrera, aplicando os medicamentos. Então, isso é muito importante que eu explico para vocês sobre a ajuda médica e a ajuda divina. Então, há pessoas que são muito radicais, e há igrejas também: não necessito de médico, não necessito de pastilha. Está falando tonteria, porque vai necessitar. Os médicos existem desde a época de Jesus. Pois o médico estuda o corpo humano, ele sabe o que é bueno para você. Domingo passado, nós outros teníamos aqui com nós outros Aldo, que vino de la conferência com o pastor Luiz Beltrán, e de um momento ao outro, Aldo passa mal e está internado em el hospital. E ha quedado em uma situação muito difícil. Incluso, os irmãos que iam viajar agora para Piura, tuvo que retrasar o viaje para a igreja que estamos começando allá, por isto insucesso. Então, preste atenção. Deus necessita de nossa ajuda para predicar o evangelho. Amém, irmãos? Levanta sua mão e abra: Deus necessita de mim. Deus necessita de você. Entendeu? A igreja também necessita de pessoas que se disponga a ajudar em esta missão que Deus ordenou. Então, eu me acordo quando estávamos allá em Brasília e o pastor falou: allá no Peru necessita missioneiros. Quem está disposto a ir? Aí eu com minha esposa falamos: nós outros. E foi incrível, porque os mesmos irmãos da igreja estiveram em contra. Falou: como que vocês vão allá para o Peru?
Hubo pastores que colocaram as imagens, as películas da época do Sendero Luminoso e falou, mira, é para allá que você vai? E nós outros, sim, nós outros vamos. Porque quando você quer fazer algo para Deus, o diabo vai levantar em contra. E como se chama? E a vida passa muito rápido. Há pessoas que nunca fazem nada para Deus. Eu quero compartilhar com você que está aqui nesta noite, você que é um ajudador desta obra, sabe, que Deus te bendiga, pero necessitamos de mais pessoas para poder predicar o evangelho do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos, hermanos, disponga de seu tempo e vamos a predicar o evangelho. Temos pouco tempo. Nós outros não sabemos quanto tempo vamos ter. Se você supera, o detalhe é que, às vezes, os cristianos têm vergonha de predicar o evangelho. Alguns não sabem como falar, outros sentem inferiores. Mas o evangelho é a solução para toda pessoa. Você imagina, o Peru necessita do evangelho. Aqui em Lima, todavia, é um departamento não evangelizado. Campo Grande, existe mais hostales que igreja. Imagina, lugares de prostituição que está destruindo as pessoas, as senhoritas, os jovens. E a igreja é muito tranquila. Então, a igreja tem que levantar. Você tem que levantar sua voz em sua casa, sabe? Ahorita mesmo estávamos reunidos aí arriba e Rose estava compartilhando com nós outros uma estratégia. Por exemplo, se você vai predicar o evangelho e a pessoa não quer, porque hoje em dia, se você chega e habla, eu he venido aqui a compartilhar a palavra de Deus. Há muitas pessoas que não querem. Mas que coisa você faz? É seu cumpleaños. Então, aí em seu cumpleaños, você invita as pessoas e aí sim, você habla de Deus para as pessoas. É uma boa estratégia. Amém, irmãos? Então, você tem que compartilhar a palavra de Deus. Em primeiro lugar, necessitamos de ajuda. Sabe? Você necessita de ajuda? Quantos aqui necessitam de ajuda? Alguns não necessitam. Certo? Pero a vezes os que não levantam a mão são os que mais necessitam. Então, preste atenção em esse primeiro ponto. Necessitamos de ajuda. Eu necessito de ajuda. Como pastor da igreja, eu tenho aqui pastores, discipuladores, líderes que me ajudam a predicar, que reúnem nas células, que ora por las pessoas. Quando eu estava aqui em Mariscal Cáceres, eu que abria o templo, limpiava o templo, começava a reunião, tocava, imagina, cantava, retirava as ofrendas e predicava em cima. Eu fazia de tudo. Por quê? Porque não tinha pessoas. Pero hoje em dia, você vê, já temos uma equipe de alabança, tem um que dirige, tem o líder das células, e nós outros agora estamos indo para quantas pessoas? Quantas pessoas queremos alcançar? 400. El 13 de agosto, já? El 4 de agosto é meu cumpleaños. E el 13, nós outros vamos fazer aqui uma festa, que é o encontro. Há uma chica da igreja que falou assim, pastor, te cuento uma nova. Eu falei, qual? Eu também cumplo anos el mesmo dia que você. Eu falei, que interessante, então vamos fazer um almoço juntos. Ela quedou tão emocionada de participar comigo nesse almoço. Agora já tenho uma paisana que cumpre anos el mesmo dia. Amém? 4 de agosto. Amém, irmãos? Quantos aqui são de agosto? Então, só agosto, sabe? Vamos declarar a vitória. Preste atenção.
E se lhe mostrou a Pablo uma visão de noite. Um varão macedônio estava em pé, rogando-lhe e dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Vês? Quando viu a visão, em seguida procuramos partir para a Macedônia, dando por certo que Deus nos chamava para que lhes anunciássemos o Evangelho. Então, aqui eu vou explicar para vocês algo muito importante. Há muitas há falta de entendimento com relação à visão, à revelação, pero Deus mostra em visões. E a hora que eu quedei internado, muitas pessoas vieram perguntar para mim: pastor, e você que ha visto? Porque você estuvo cerca do cielo, não? Porque caso você passou, houve um amigo que me chamou e falou assim: pastor, eu pensei que caso desta vez você ia, porque você estava na porta do cielo. Cuéntanos como foi allá. Eu falei: irmão, eu não vi nada. Eu nem sei que nada, eu estava inconsciente. Pero há visão, há revelação. Deixa-me contar uma visão para vocês que he tenido. Vocês sabem que eu me converti aos 20 anos. Aí sempre fui um jovem muito diligente na igreja e fui estudar em São Paulo. E quando cheguei em São Paulo, em um seminário bíblico, um dos melhores da América Latina, conheci a pastora Marta. E aí nós outros terminamos os estudos, aí volvi para minha terra, Marta para sua terra, e aí casamos em Rio e fui trabalhar em Goiânia, onde os seminaristas estiveram. E de Goiânia fomos a fazer um curso transcultural e nesse curso nos iba preparar para enviar para um país. E em esta missão eu tive uma visão. E a visão que he tenido, eu estava em la Avenida Abancay, com esta Avenida Grau, igualito, e lleno de gente, sube, 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 barra, barra, vem, sube, vai, barra. E eu me assustei e falei assim, e aí vi uma pessoa que estava allá, que era o presidente da missão, e falei assim: pastor, você que acha aqui? Ele falou: estou recebendo as pessoas que vão trabalhar em El Peru. Aí eu despertei, porque eu ia para a Colômbia. Mas esta visão, e eu não sabia de onde era. Me entende? Então, quando eu vim para cá, por isso que é muito importante você não ir por las emoções ou por los ojos. Porque quando me mostrava as fotos de Colômbia, que eram lugares bonitos, todo verde, parecia com Brasil. Mas quando me mostrava em Campo Grande, todo seco, sabe, las chozas, e eu me identificava mais com aqui. Então eu falei: não, vou por cá. E ele pastor me mostrou as fotos. E como nós outros havíamos graduado nesse seminário, em Colômbia tinha um seminário que nós outros poderíamos ser os reitores desse seminário. Pero Marta e eu falamos: não, queremos ir lá para o Peru, porque a gente vai necessitar mais de nós outros. E hemos venido. Aí um dia nós outros salimos, porque nós outros nesta época só conhecia a Abancay. Agarrava lá 23 aqui e ia para a Abancay. E aí barrava na primeira quadra, aí ia na igreja que tem de São Francisco, tinha as palomitas, aí barrava, veio o câmbio de guarda, passava no correio, aí entrava em Girón de la Unión, tinha aí uma panaderia, comia uma empanada, venia por Nicoral de Pérolas, era assaltado e depois regressava. Essa era a nossa vida. Era o único que nós... E eu quedei intrigado por que eu era assaltado sempre na Nicoral de Pérola. Depois fui saber que allá era a reunião, como se chama?
quando hace uma audiência, não? Allá era o ponto de encontro de los rateros. E os rateiros assaltavam e quedavam do outro lado com a cara mais sem vergonha. Eu falei, mas que nem corre, não? Então, eu percebi que o Peru necessitava de ajuda, sabe? E nós outros hemos venido para ajudar, para predicar o evangelho. Então, Pablo, ele teve uma visão. Você necessita tomar muito cuidado com visões, revelações ou profecias. Estas visões, revelações ou profecias têm que estar fundamentada em la palavra. E você necessita ter um líder a quem você pode abrir seu coração e ele te vai orientar. Então, quando eu tenho ido a visão allá em Brasília, conversei com meus pastores, eles oraram por mim. Falou, José Carlos, de repente em Colômbia será melhor, porque já tem casa, já tem um seminário. Eu falei, mas pastor, eu sinto de ir para este lado, porque eu sinto que Deus me está guiando. Bueno, então se Deus te está guiando allá, você vá para allá. Mas eu sempre recomendo as pessoas que necessitam tomar muito cuidado com isto. Quando vai mudar, quando vai para um outro lugar, quando vai cambiar de trabalho, me entende? Então você necessita tomar muito cuidado. Amém, irmãos? Quantos estão despertos aqui? Amém. E como o clima está bueno para dormir, eu já he visto que alguns já estavam tendo visões aqui. Então, a importância, sabe, de fazer a vontade de Deus. Pablo, quando teve a visão, por exemplo, nós outros agora, a pastora Eneida, conversando com nós outros, orando, e falou, pastor, queremos abrir a igreja em Piura. Minha família é de allá. Então, se nós outros hemos orado, clamado ao Senhor, aí foi para allá Juan e Jandira, aí Eneida. Então, agora estou enviando 3 pessoas para ir para allá. É a irmã Rose, o irmão Jean Miguel e o irmão David Chugnas. Então, são 3 jovens que estão indo para abrir a igreja. Agora, Aldo, que era o dueño, que é o dueño de uma panaderia que vai sustentá-los, passou mal e está no hospital aqui em Lima. Então, quando acontece isso, que você quer fazer algo para Deus, que há uma interrupção, você necessita orar. Porque sempre que você quer fazer algo para Deus, o diabo vai oponer. O diabo não quer que a palavra seja predicada. Você pode observar, quando você se levanta e fala, não, eu agora não vou perder um culto. Aí o diabo começa a colocar tropeço. Entendeu? Então você tem que vencer o diabo. Amém, irmãos? Como que você vai vencer? Assim como Pablo. Quando vi a visão, em seguida procuramos partir para a Macedônia, dando por certo que Deus nos chamava para que lhes anunciássemos o evangelho. Aqui, no capítulo 16 de Hechos, aparece 3 casos impressionantes allá em Macedônia. O primeiro, que Pablo, ele era um homem muito espiritual. Então, ele foi orar em um lugar que as mulheres lavavam roupa. E aí ele começou a predicar e as mulheres começaram a escutar a palavra. Aí uma mulher por nome Lídia abriu o coração e recebeu ao Senhor Jesus e chamou a Pablo e a Silas que foram a sua casa. E aí, então, eles estiveram allá na casa de Lídia e então toda a sua família foi bautizada. Aí, Pablo seguiu seu caminho e uma mulher que aparecia falava, este é o Hijo del Deus Altíssimo. E aí Pablo então viu que isto era anormal, que era um demônio, e falou, demônio, te repreendo em nome de Jesus. E esse demônio saiu da muchacha.
E os homens que ganhavam dinheiro com esta muchacha levaram a Pablo e apresentou às autoridades. E as autoridades levaram Pablo à la cárcel. E Pablo estuvo a noite toda na cárcel cantando e alabando a Deus com Silas. Que passou? Que houve um temblor, houve um terremoto allá e as cárceles se abriram e os presos iam sair. E então o carcereiro falou assim: e agora, como vai suceder? E queria se matar. E Pablo falou: não haga isto. Me entende? E aí o carcereiro falou assim: que hago para ser salvo? Em Hechos 16:31, Pablo falou assim: crê em ele, Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tu família. Que sucedeu? Sucedeu que toda a família do carcereiro também se converteu. Por quê? Porque Pablo obedeceu a Deus. Quero falar para Eneida e para Marlene, que está aqui nesta manhã, para Jean Miguel, para David Chugna e para Rose. Lo mesmo sucederá em Piura. Deus levará a ustedes com o poder do Evangelho, o poder está em el Evangelho, e através de ustedes Deus obrará de maneira poderosa e esta igreja será levantada para a honra e glória do Senhor Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Segundo lugar, se necessita pessoas para ajudar. Aqui eu tenho algumas pessoas que desde o início, sabe, Marta Orna, a pastora Luísa, a irmã Lília mesmo, com Toríbio. A irmã Lília se converteu primeiro, depois vino o Toríbio. Então se imagina que coisa maravilhosa. Hoje vocês aqui sentados, escutando a palavra de Deus. A irmã Luz Angélica, que passou por várias tormentas desde 1990. Entendeu? E a igreja sempre reunida. Se nós outros estivéssemos reunidos outra vez, nós outros seríamos mais de 2.000. Pero o que passou? Que quando vai ter crescimento, o diabo se levanta com orgulho. Por isso que agora eu não vou ter muitos pastores aqui. Agora, o dia 10, 11, 12 de novembro, vamos ter aqui uma conferência. É uma conferência apostólica e profética. É a conferência anual, onde se levanta os obreiros, onde se consagra os obreiros e pastores. E para esta conferência, nós outros queremos levantar os obreiros que já estão dando frutos. Então, como vamos levantar um obreiro? É uma pessoa que tem vida com Deus, que obedece, que tem um coração reto, uma pessoa preparada e também uma pessoa frutífera, uma pessoa que já está dando fruto. Ele que tem um discipulado e que tem 10 células e levanta um discipulador, nós outros vamos trazer aqui nessa tarima e vamos levantar ele como obreiro. E esse obreiro será o próximo passo preparado para ser enviado para Piura, enviado para outra cidade e vamos abrir outras igrejas. Porque o detalhe que sucedeu aqui na divisão da igreja é que quando queda muitos pastores em um só lugar, aí um não quer sujeitar o outro. É o mesmo na casa. Presta atenção. Em la casa Deus estabeleceu el hombre e la mujer. Deus trabalha assim. Deus levantou el hombre e levantou a mulher. Aí o diabo ataca o homem. Aí o homem deixa a mulher queda sola. Aí ela queda debilitada. Entendeu? E na igreja sucede o mesmo. Então Deus coloca um pastor. Aí o pastor ensina a pessoa a orar, a ayunar, buscar de Deus. Depois que essa pessoa aprendeu, aí o pastor edifica a pessoa, como está aqui na vida de Jonathan, ensinamos ele a orar, a ayunar, a buscar a Deus, a equipar, hemos dado o melhor para ele. Aí o Jonathan vai e equipara e ele vem querer comparar comigo. Aí ele vem dizer assim, mas espera, por que eu vou obedecer a você se eu agora também sou pastor? Pero esse é um cabeção. É igualito el hijo que o padre dá todo para ele, ajuda ele
E quando ele quer dar um hijo maior, ele habla, não, papá, eu não necessito escutar-te mais. Esse é um hijo mal agradecido. É um hijo que não respeita seu padre e não respeita a hierarquia que Deus estabeleceu. E o hijo que obedece ao padre vive mais, flui mais na igreja. Quem foi que Deus levantou aqui? Deus levantou a pastora Luísa, levantou a Anthony e essas outras pessoas que Deus está levantando. Por quê? Porque os outros queriam ser cacique, queriam mandar, não queriam obedecer. E Deus não trabalha desta maneira. Deus tem um princípio. Ele é o Senhor da igreja. Amém, irmãos? Então, obedeça isto, pero necessita de pessoas para ajudar. Os recomendo, además, nossa irmã Febe, la qual é diaconisa de la igreja em Sancreia, que la recibáis em el Senhor como es digno de los santos, e que la ayudéis em qualquer coisa que la necessite de vosotros, porque ella ha ayudado a muitos e a mim mesmo. Então, de quem está falando aqui? De Febe. Era como se eu estivesse falando para Marta Horna. Marta Horna vai para um lugar e eu falava assim, Eneida, receba aí a Marta Horna, porque ela ha sido uma mulher exemplar, trabalhadora. Ela nos ha ajudado, ajudou a igreja, ajudou a mim. Então, esta era a maneira, na época de Pablo, que apresentava as pessoas. Agora, se Marta deu mal testemunho aqui, como na época de Pablo houve pessoas, aí não tinha como apresentar. Então, há pessoas que elas querem ser ajudadas, mas ela não dá exemplo, não dá testemunho. E Pablo seguiu. Saludar também a Priscila e a Aquila. A Joe veio aqui como se fora Toríbio e Lília, mis colaboradores em Cristo Jesus, que expuseram sua vida por mim, a los quales não só eu dou graças, senão também todas as igrejas de los gentiles. Aqui ressalta algo sobre Priscila e Aquila. Eles defendiam o pastor, eles levantaram para defender o pastor, para defender a obra de Deus. Porque, vamos dizer, eu como estrangeiro aqui, houve muitas calúnias, houve muitas pessoas que levantaram, mas também, me acordo de uma vez aqui, que algumas pessoas levantaram contra, e eu chamei o pastor Saúl, o pastor Aguayo e o pastor Lúcio, e vieram e falou, qual é a acusação que vocês têm? E aí, quando eles levantaram para falar, esses pastores que são autoridade na cidade, falou assim, você tem prova? Não, então caia-te a boca, senão você pode ser preso, isso é difamação. Então, há muitas pessoas que são muito ligeiras para falar, mas não sustentam o que habla. E há leis no país, entendeu? Eu sou uma autoridade no país. O país me concedeu uma autoridade como pastor de céus abertos desde 1994 e esta igreja está registrada em El Minhos, que é o Ministério de Justiça da Nação. Por la misericórdia de Deus, o dia 2 de setembro vamos cumprir aqui 33 anos predicando a palavra de Deus com o respaldo do governo e com a graça do Senhor. Aleluia. Saludar também a Maria, la qual ha trabalhado muito entre vosotros. Mira, Pablo registra esses detalhes de pessoas que trabalharam muito, sabe? Pessoas que são trabalhadoras como Maria. Depois também, saludar a Trifena e a Trifosa. Se você não tem erros, seria bom pensar nesses nomes. Trifena e Trifosa, las quais trabalham em el Senhor. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se você aprende a servir a Deus, a trabalhar para a causa de Deus, Deus te bendice, Deus te guarda, Deus te protege e Deus hace de você uma pessoa vitoriosa. Saludad a la amada Pérsida, la qual ha trabalhado muito em el Senhor. Então, houve pessoas que ajudou a Pablo, sabe? Assim como muitas pessoas também me ajudou aqui. Pero necessita de mais pessoas. Você em sua célula pode dizer, mira, eu quero ajudar. Eu quero abrir minha casa para abrir uma célula. Eu quero liderar. Eu quero fazer algo para a casa do Senhor. Não é para mim, irmãos. É para a obra de Deus.
E quando você serve a Deus, Deus te honra, Deus te protege, Deus te cuida. Alabado seja o nome do Senhor. E terceiro e último lugar, você pode ajudar em várias áreas. De repente você habla, pastor, eu posso ajudar em quê? De repente você não tem muitas habilidades. Eu posso ajudar em quê, pastor? E na época que Deus me chamou também, eu não sabia muito. Eu falei, Senhor, eu não sei o que posso fazer, pero aqui está minha vida. Eu coloco à disposição. E eu ia à igreja para servir ao pastor. Eu tinha uma moto e estacionava allá e falava, pastor, estou aqui à sua disposição. E o pastor, mira, necessito ir allá no banco. Eu ia. Necessito pagar água. Eu ia. Necessito pagar luz. Eu ia. Estava à disposição do pastor. Eu ajudava o pastor. Aí chegou um momento que eu falei assim, eu quero ser como esse pastor, sabe? E aí Deus me foi preparando para ser um pastor. Então, se você que quer ser um pastor, eu estava reunido com os seminaristas aí, nós temos um grupo que hemos enviado que quer ser pastor. Agora necessita da igreja. Você, sabe, que é membro dessa igreja, você pode ajudar. Eu vou apresentar aqui algumas formas que você pode ajudar. Você pode ajudar de várias formas. Em primeiro lugar, em la predicação. 2 Timoteo 4:1 disse, te encareço delante de Deus e del Senhor Jesucristo, que juzgará a los vivos e a los muertos em sua manifestação em su reino. Que prediques la palavra. Repita comigo, predicas la palavra. Outra vez, predica la palavra. Que inste a tempo e fora del tempo. Redarguye, repreende, exorta com toda paciência e doutrina. Amém, irmãos? Me converti em 1980. De repente, há alguém de minha família, allá em Goiânia, que está assistindo. Eu fui o primeiro a me convertir. E então, eu queria estar na igreja todos os dias. Eu leía a Bíblia todos os dias. Eu estava sempre ayunando e orando. E aí, então, como se chama... Minha mamá estava muito assustada comigo, porque eu não saía do templo, eu estava sempre orando, buscando ao Senhor, e resulta que eu marquei um culto em la casa, todo martes, allá não falava célula, falava culto, então eu reunia todos os martes, venia um pastor, e cantava, e orava, e prediquei para toda a minha família. Minha mamá aceitava, pero era uma mulher muito católica, e ela um dia falou assim, mira, José Carlos, eu só lo aceito para que você não quede triste, porque eu sou católica. Eu falei, ai, que pena, mamá, porque você necessita conhecer a salvação. Minha mamá sofreu um acidente, e ela quedou como morta aí na pista, e esse pastor que viu aqui, o pastor Generino, chegou aí na pista e orou. E falou, Deus Todo-Poderoso, eu oro por la vida da senhora Margarita. E minha mamãe estava morta já no piso, volveu a viver. Entendeu? E todo mundo quedou assustado. E minha mamãe levantou e falou assim, eu quero ser bautizada por você. Imagina, irmãos. Então Deus faz coisas incríveis. Meu papá, ele era muito difícil. Era este homem cabeção. Sabe esse homem cabeção que não entra na palavra? Não. Eu fui bautizado por minha mamá quando eu tinha 2 meses. Então, eu não necessito ser bautizado de novo. Papá, ninho não se arrepende. O bautismo é para arrependimento. Sim, você pode falar da Bíblia, pero o que minha mamá ha hecho, me bautizou quando eu tinha 2 meses, isso foi suficiente. Oi, papá, não é assim. Aí põe um para discipular, outro para discipular, outro para discipular. Aí um dia meu papai chegou e falou assim, José Carlos, eu quero que você me bautiza. Você não vai crer, estava um frio tremendo na época, e aí meu papai falou assim, para me bautizar, tem que calentar a água. Eu falei, ai, mas é demasiado, não? E sabe o que ele pastor ha hecho? Calentou a água. Entendeu? Vamos bautizar esse cabeção aqui, de que seja água caliente, pero vamos levar ele aí em Churim, não? E aí calentou a água da piscina e eu bautizei meu papá.
E aí depois bautizou meu irmão, bautizou minha irmã. A hora de eu falando com minha irmã menor, la caçula, Maria Luísa, então ela aprendendo, porque eu estou explicando para ela para pagar mal com bem. Entendeu? Agora tu eres cristiana. Se uma pessoa te hace mal, tu hace bem. Então você vence o mal com o bem. E você sigue adelante, sigue predicando. Então, hasta agora, minha labor é esta. E todas as vezes que vou, às vezes eles não estão bem, estão enfrentando problemas. E há problemas na família. Por exemplo, irmão, não aceita que alguém venha falar mal de seu irmão, de sua família para você. Frena. Se uma pessoa vem falar mal, e há tipo de falar mal assim, eu queria falar para você que minha irmã me pediu dinheiro emprestado, pero ela não paga. Mas eu queria que solamente você para orar, pero ela não paga. E aí isto causa um problema que é um problema de falar por la espalda, el chisme separa os verdadeiros amigos. Quando uma pessoa vem falar mal para você frena, você habla, então ela não paga, não, vamos chamá-la. Não quero que chame, não, vamos chamá-la. Vamos chamar, porque necessitamos tratar esse ponto aqui. Porque o diabo está no meio para debilitar as relações. E aí o que passa com minha família é isto. O demônio ataca meus irmãos porque um habla del outro, outro habla del outro. Então eu hablo, não haga isto, repreenda e bendice. Mas muitas das vezes a pessoa, ao invés de bendecir a pessoa, bendice a mala acção da pessoa. Não, temos que corrigir a pessoa, dizer, não, isso não se hace, não se habla. Em sua casa, por exemplo, se alguém chega a sua casa, ora, em minha casa, nadie vai chegar para falar mal, eu não permito falar mal nem do presidente. Mas você não está vendo o que o presidente está fazendo? Irmão, marca uma cita e vai falar com ele. Eu não vou resolver esse tema, porque o tema da política é muito complicado. Então, se, por exemplo, uma pessoa vem falar mal do presidente, você fala assim, bueno, que coisa você crê que o presidente necessita melhorar? Não, eu necessito que ele hable à prensa, porque ele não quer falar à prensa. Então vamos orar por ele. Imagina que a prensa, ao invés de estar falando mal do presidente, vamos orar por nosso presidente. Não seria diferente? Claro. Então, não vai resolver você falar mal. E aqui no Peru, pode colocar qualquer presidente allá que a gente le gusta falar mal. Tem o dom de falar mal. Temos que cerrar a boca, sabe, esta habladuria e começarmos a bendecir e não maldecir. Então, predique a palavra que inste a tempo e fora de tempo. O que significa isso, pastor? Predique em seu cumpleaños, busque uma maneira inteligente de compartilhar a palavra, sabe, use estratégia em sua família para predicar a palavra, invita as pessoas para almoçar e compartilhe a palavra. Hay que ser sábio, amém, hermanos? Hermano de céus abertos, vamos por los 400. Aleluia. Então, primeira ajuda, predicar. Você necessita abrir a boca e falar com sabedoria. Segundo lugar, ajuda economicamente. Aconteceu depois que Jesus ia por todas as cidades e aldeias, predicando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 com ele, os discípulos estavam com Jesus. E algumas mulheres que haviam sido sanadas de espíritos malos e de enfermidades. Maria, que se chamava Madalena, de lá que havia salido 7 demônios. Presta atenção. Juana, mulher de Chuza, intendente de Herodes, e Susana. E outras muitas que lhe servia economicamente. Sabe, as mulheres financiavam o ministério de Jesus. Entendeu? Então, a importância, queridos irmãos, de la ajuda econômica. Por exemplo, a pastora Eneida está allá em Piura. E de aqui sale seu sustento. E está indo 3 pessoas mais com ela. Agora,
lo correto era que desta igreja pudiéramos enviar o sustento também para estes jovens. Mas por que não vamos enviar? Porque a igreja, todavia, falta que os irmãos sejam fieles com seus dízimos. Sabe, eu estava vendo aqui e uma grande maioria não dá o dízimo. Então, se eu quiser fazer um apelo para que você, esse apelo é para seu benefício. Porque se você não dá o dízimo, o diabo entra em suas ofrendas. Porque Deus falou assim: eu repreenderei o devorador se você dá o dízimo. Se você dá, o diabo não mete a mão em seu dinheiro. Agora, quando você não dá, o diabo entra. Enfermidades, acidentes, entendeu? Falta, coisas. E quando você não dá, você gasta mais todavia. Por quê? Porque é uma batalha espiritual. Começa, céus abertos. Começa hoje. Em nome de Jesus, estou aqui para desafiar vocês a creerem esta palavra. Estas mulheres sustentavam Jesus. E aqui há mulheres e homens que sustentam essa igreja. Mas eu quero invitar a você que haga parte desse mover espiritual para nós outros levantarmos esta igreja e levantar outras igrejas também, como está em Piura. Amém, irmãos? Terceiro lugar, através da oração, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica em el Espírito, velando em ello com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pablo que estava dizendo isso. E por mim, a fim de que, ao abrir minha boca, me seja dada palavra para dar a conhecer com denuedo, com poder, o mistério do Evangelho. Então, se o apóstolo Pablo, que era um homem consagrado, ele pedia oração. Por exemplo, uma coisa que se acha allá em Brasil, todas as vezes que os irmãos vão orar para almoçar, eles oram da seguinte forma: ó Deus Todo-Poderoso, muitas graças por esse almoço, e eu oro também por el pastor Aloísio. Então, você sabe, quantos aqui ora na hora do almoço? Bueno, você que não ora, começa a agradecer a Deus por seu alimento. E na hora do almoço, você habla assim: ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por el pastor José Carlos, a pastora Marta, a pastora Luiz, o pastor Felipe. Bendiga esta igreja, Senhor, que podamos ter 400 membros, em nome de Jesus. Graças também por esse alimento. Amém. 1 minuto. Amém, irmãos? Puedo pedir esta ajuda a ustedes? Ajuda-nos a orar, porque a oração pode muito. Através da oração eu estou aqui. Mi hijo orou por mim, ustedes oraram por mim, e eu regressei. Alguns falam assim: por que fui orar e agora ele falando isso? Então, Deus me envolveu aqui para falar de novo para vocês. Amém, irmãos? Ora e habla, renueva a força de mi pastor, renueva como el águila. Tomava 4 tipos de medicina, medicamentos, agora não tomo nada mais. Amém? Agora, presta atenção. Você não deve parar de tomar a medicina sem consentimento de seu médico. Ok? Por quê? Porque o médico estudou o corpo humano. Por isso, você necessita ir ver fisicamente por lo menos uma vez por ano. As mulheres têm que fazer mamografia e têm que fazer também Papa Nicolau para qualquer despiste, descartes de câncer. Porque quando encontra antes, é mais fácil. Os homens que estão aqui, que são maiores de 40, têm que ir a fazer a análise da próstata. E há homens que falam: não, eu comigo não. Pero você necessita ir a fazer essa análise. É incômodo. Pero o médico vê como está o tamanho de sua próstata. Se está grande, ele te dá uma medicina para barrar. Antes de los 40 não necessita, depois de los 40 sim. Já
Então, deja de ser tonto. Você está cuidando de sua saúde. Nós outros, os homens, é a próstata. Tem que cuidar da próstata e também a parte cardiovascular. Tem que andar. Amém, irmãos? Alguns já estão sonhando comigo aí na glória. Aleluia, glória a Deus. O pastor está quase entrando, pero estou aqui de novo. Então, queridos irmãos, eu quero terminar esta palavra. Se necessita de pessoas para ajudar em esta grande tarefa de anunciar as boas novas de salvação. Pessoas dispostas a orar, evangelizar, contribuir economicamente para alcançar o maior número de pessoas para Cristo. Você semanalmente vai orar e falar assim: Senhor, mira, Jacob ha hecho um pacto com Deus. Falou: Deus, lo que tu me das, eu vou apartar 10% para ti. Haga isso para você ver. E Deus bendijo a Israel. Jacob hoje é Israel, um dos 4 países mais fortes da terra. E Deus quer fazer isso com você também. Amém, irmãos? Vamos, irmãos. Vamos a ganhar mais vidas para Cristo. Vayamos por los 400 hasta el 13 de agosto. Amém? Vamos colocar de pé. Quero orar agora e pedir ao Senhor que pueda fazer algo grande. Eu agradeço a Deus por cada um de vocês que estão firmes em esta obra, pero ajuda-nos, coloca a sua disposição, dê um passo mais e você vai ver a glória de Deus sobre sua vida. Levanta seus braços e oramos ao Senhor. Padre, em nome de Jesucristo de Nazaré, aqui estamos em esta manhã, Senhor, predicando sua palavra. Oh Padre, tu has dado esta visão para Pablo, Senhor, e ele obedeceu a visão e foi predicar em Macedônia. E tu has levantado uma igreja allá maravilhosa. Senhor, levanta esta igreja, cielos abertos. Eu te pido por cada um de meus irmãos, Senhor, que tu bendiga sua casa, bendice sua família, em nome de Jesus. Ó Deus eterno, Deus todo-poderoso, nós outros confiamos em ti, Senhor, em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor.